Olá, o Saúde Ativa está no ar, trazendo para você informações importantes sobre saúde e qualidade de vida. E no programa de hoje teremos a nutricionista Mila Carvalho e vamos falar sobre dieta anti-inflamatória para quem sofre de endometriose. Vocês também terão uma dica de saúde. Fiquem conosco. Mila, seja bem-vinda ao Saúde Ativa. Obrigada. Mila, vamos falar sobre endometriose, a dieta anti-inflamatória. Eu queria começar até falando um pouco sobre você, bater desse papo. Aqui antes do nosso programa, a Mila nos contou que ela trouxe mais essa abordagem, esse trabalho voltado para quem tem endometriose, porque ela sofre, né, com este problema. Fala um pouquinho para a gente o que é, né, é um probleminha que gera uma série de transtornos na vida das mulheres, Mila. Com certeza. A endometriose, ela é uma doença crônica e inflamatória que se caracteriza pelo crescimento anormal das células do endométrio fora do útero, né? Ela acarreta diversos sintomas que vão desde a cólicas intensas, dor pélvica, constipação, dor nas relações sexuais, até mesmo a infertilidade, né? Eu falo não somente como nutricionista, mas falo como uma mulher que também é portadora da doença e que sabe os desafios que são enfrentados ali durante o dia a dia, que não são fáceis. E a gente falando inclusive sobre dor, né, Mila? Porque muitas mães, às vezes, as filhas estão com endometriose, relatam queixas, né, em relação a dores, incômodos, e algumas acham normais, eu acho que não, é exagero. É bom a gente ter esse olhar, né, fazer esse alerta para quem nos assiste e buscar um especialista. Isso, com certeza, né? Eu sempre enfatizo que sentir dor não é normal, né? Antigamente, né, as mães, as mulheres, elas tinham essa crença que a dor, ela era algo normal e que deveria estar acompanhada do ciclo menstrual, quando na verdade não. Sentir cólica não é normal, sentir dor não é normal. E se você sente cólicas intensas durante esse período, é necessário buscar ajuda profissional, porque pode sim ser endometriose ou algum outro problema de saúde. Quando a gente fala de queixas, tem o que você acabou de dizer, as dores, cólicas, dificuldades até para engravidar. Como é que a alimentação, inclusive, ela pode influenciar nesses sintomas? Com certeza. A alimentação, ela vai estar influenciando não só positivamente, como negativamente também. Vai depender muito aí de como é que está o seu estilo de vida, né? A forma como você está se alimentando no seu dia a dia. E isso vai estar impactando diretamente nos seus sintomas, tanto no alívio quanto na intensificação. Mila, como é essa avaliação, né? Eu imagino que você recebe no seu consultório pacientes variadas, com diversas queixas. A gente vai em um certo momento falar, inclusive, sobre uma alimentação para alguém que não tem endometriose. Mas como é que você faz essa avaliação? Ela já chega com a queixa, olha, tá difícil para mim, para além, né, de outros problemas que eu tenho, a endometriose é uma coisa que me acompanha. Você faz uma alimentação diferenciada para cada pessoa, para cada mulher? Ou se aquelas que têm endometriose têm uma alimentação padrão, como é que você geralmente avalia isso? A alimentação de quem sofre com endometriose geralmente é uma alimentação mais estratégia, né? Então a gente precisa focar em alimentos anti-inflamatórios, que são alimentos que vão estar ali agindo no desinflamar do corpo. Por quê? Porque a endometriose é uma doença inflamatória. E quanto mais o nosso organismo ele estiver inflamado, maior a intensidade dos sintomas. Então a gente vai estar trabalhando ali alimentos estratégicos para que possa se amenizar cada vez mais esses sintomas e para que essa mulher ela consiga ter uma rotina e uma qualidade de vida melhor e que as dores, né, não acabem interferindo ali na sua rotina. Ô Mila, quando você fala inclusive de inflamatório, a gente está falando da endometriose, mas muitas vezes a gente fala assim, nosso corpo está inflamado, né? Eu estou inchada, é uma queixa frequente, a gente faz aquele toquezinho, o dedo fica ali para subir. É preciso também ter cuidado, buscar um acompanhamento, por exemplo, pode ajudar não só para quem tem endometriose, mas uma vida de uma pessoa no dia a dia?
Sim, com certeza. A alimentação, uma alimentação anti-inflamatória, ela vai estar, né, auxiliando no seu organismo, não somente se você tem endometriose ou não, mas para a sua saúde como um todo, né, para que você tenha qualidade de vida. Então, quando a gente fala assim, alimentação anti-inflamatória, né, o que seria alimentação anti-inflamatória? É uma alimentação mais natural possível. Então, está sempre priorizando os alimentos naturais, frutas, verduras, legumes, e aí entrando no nicho da endometriose, existem alguns alimentos mais estratégicos, no caso de frutas. Frutas vermelhas são opções estratégicas para quem tem endometriose, porque são frutas que têm mais potenciais antioxidantes, anti-inflamatórios. Então é o caso, por exemplo, do morango, da uva roxa, né? Os vegetais verdes escuros, a mesma coisa, como por exemplo um brócolis, uma abobrinha. E aí entram também as proteínas, né? Proteínas de boa qualidade, como é o caso de peixes, principalmente os peixes ricos em ômega 3, que é o caso da sardinha, né? Do salmão, do atum, que também tem um potencial anti-inflamatório. As oleaginosas, como castanhas, as fibras também auxiliam bastante, porque as fibras elas atuam na função intestinal. E a endometriose, ela também está ligada à função intestinal, né? Quanto mais o intestino estiver inflamado, maiores sintomas você vai ter, porque ela também pode estar causando a constipação, que é a prisão de ventre. Além de gorduras, né? Fontes boas de gorduras, como abacate, azeite, carboidratos complexos, né? Que são carboidratos ricos em fibras também, como por exemplo o arroz integral, macaxeira, batata, inhame, raízes de forma geral, são alimentos que podem estar compondo a rotina aí, não só de quem tem endometriose, mas de quem se sente aí inflamada devido a outros fatores, né? Porque não é somente a endometriose que inflama o corpo, né? Existe aí uma série de fatores envolvidos, inclusive a forma como você se alimenta, ela também vai fazer com que seu corpo fique inflamado, independente se você tem a endometriose ou não. Com certeza. E aí eu quero te perguntar, é difícil a gente manter essa qualidade de vida com a alimentação? Porque, Mila, eu confesso, a gente, ouvindo você falar, assim, claro, são possibilidades, a maioria delas coisas naturais, né? E aí eu quero que você reforce seu cuidado também com os industrializados. Mas é difícil, é fácil a gente manter essa vida saudável na nossa rotina no dia a dia? Olha, eu costumo falar assim que tudo é hábito, tudo é construção de hábito, né? No início pode ser mais complicado porque você de repente está condicionado a um hábito que não é tão adequado ali ao seu padrão de vida. E aí a construção do hábito é o que vai tornar o processo mais leve. Então é importante começar aos pouquinhos, né? Eu sempre falo às minhas pacientes, gente, vocês não precisam ser perfeitas, né? Todo mundo tem um dia falho, todo mundo tem um dia que a gente não consegue seguir, né, aquilo que a gente se propôs, mas o importante é vocês manterem a constância. Eu sempre falo que a constância é o que vai fazer você chegar lá no seu objetivo, independente de qual seja. Então, mantenha a constância, não precisa ser perfeita. Se hoje não deu certo, não conseguiu seguir o seu planejamento ali 100%, mas amanhã retoma novamente. E aos pouquinhos vocês vão criando os hábitos. À medida que você pega ali o ritmo, aí se torna um estilo de vida. É verdade. Em relação aos industrializados, a gente precisa ter um cuidado. Fala-se muito, né, Mila? A vida é corrida e você que está aí no dia a dia com os seus pacientes percebem que é uma loucura a gente manter essa rotina mais saudável, porque sobe, desce 2 empregos, né? Enfim, estudos, família, filhos. A gente precisa ter cuidado com os industrializados? Precisamos sim, não é? Hoje em dia, nós temos um potencial muito inflamatório diante de alguns alimentos, principalmente dos alimentos industrializados, né? Não só dos industrializados, como dos alimentos ultraprocessados, os alimentos embutidos, como linguiça, calabresa, que são alimentos ricos em sódio. Tudo isso inflama o nosso corpo, além do excesso de açúcar, tá? Quando eu falo do açúcar, eu não falo do açúcar de mesa em si, mas do açúcar que está mascarado ali em diversos alimentos. Por isso eu sempre recomendo, quando você for comprar um produto industrializado, enlatado,
verifique sempre a informação nutricional desse produto. Por quê? Lá no rótulozinho, no fundo ou ao lado, vai ter a lista de ingredientes, né? Os 3 primeiros ingredientes, aí já pega essa dica, que é uma dica super importante. Os 3 primeiros ingredientes é o que mais contém ali naquele produto. Ou seja, se você compra um iogurte, por exemplo, eu vou citar o exemplo do iogurte, e aí o seu primeiro ingrediente do iogurte é açúcar, não é uma opção tão saudável, porque ali só vai ter mais açúcar para lhe agregar do que qualquer outro nutriente. Então, assim, a indústria hoje ela quer vender. E ela sabe que as pessoas estão cada vez mais buscando por alimentos saudáveis. Muitas vezes a gente vê o rótulo, acha que aquele alimento é saudável, porque ele está lá falando que, né, é saudável, que tem vitamina, mas quando a gente vai para a informação nutricional, é onde está todos os detalhes que vocês precisam ter atenção nesse cuidado, para vocês saberem de fato o que vocês estão consumindo ali no dia a dia. Então, os alimentos industrializados, de forma geral, eles têm um potencial inflamatório muito grande, o que pode acarretar aí na piora dos sintomas. Importantíssimo você fazer esse alerta dos 3 primeiros itens. Sim. Porque eu confesso que eu olho, mas eu olho rapidamente os 3 primeiros e vou para os outros. E aí digo, não, mas tem tal coisa aqui, é importante, e não me atento que aqueles 3 primeiros são os mais importantes. Os que mais contém ali dentro do produto. Exatamente, e de fato eu acho que a gente está entrando no ritmo mais saudável, percebendo que pequenas mudanças no dia a dia, elas são importantes e já mudam o seu corpo, já trazem para você qualidade de vida. Você também faz esse alerta para as mulheres, principalmente também as que sofrem com endometriose, no cuidado com essa questão da bebida, da água, que é muito importante. Ela faz diferença também para quem sofre com endometriose, Mila? Faz sim, com certeza, né? Eu sempre falo, enfatizo que a água é a base para tudo. Gente, água é um alimento como qualquer outro. E se você quer ter melhoria na sua qualidade de vida, na sua alimentação, no seu processo de desinflame do seu corpo, a primeira coisa que você precisa regular é o consumo de água. Antes de qualquer outro alimento, a primeira coisa é água. A água, ela participa de várias funções dentro do nosso organismo. A água regula a pressão arterial, a água regula a nossa função intestinal, né? A maioria das mulheres que chegam relatando que tem problema de prisão de ventre, constipação, quando a gente faz a anamnese, elas não estão ingerindo a quantidade de água adequada, né? A água funciona, atua na função metabólica também. Então, se a gente não bebe a quantidade de água adequada que o nosso corpo precisa, o nosso organismo ele não funciona. Sim. E se o nosso organismo ele não funciona, nosso metabolismo ele fica lento, consequentemente a gente fica inflamada. Então, assim, a água ela deve ser ingerida de acordo com o peso corporal. E aí já pega essa outra dica, tá? Vocês precisam fazer um cálculozinho. Geralmente, a gente faz 35 ml por quilo de peso. Então, vamos lá calcular. Se você pesa 59 quilos, você vai multiplicar por 35 ml, que vai dar aproximadamente 2 litros de água. Essa é a necessidade hídrica que o seu corpo precisa. Quanto maior o seu peso, maior a sua necessidade de água, né? Porque assim, a gente tem a recomendação geral que é de 2 litros, mas o ideal é que faça esse cálculo de acordo com o seu peso, para que você consiga beber a quantidade ideal ali, para que seu organismo ele funcione adequadamente. Então, eu me assustei, Mila, porque eu confesso para você, eu peso muito mais do que 59 e eu bebo pouquíssima água. 2 litros ainda não seriam suficientes. Teria que ser um pouco mais ainda. É uma luta diária, porque a gente que fica, às vezes, a maior parte do tempo no ar-condicionado, então não é no sol, não é o calor, já não tenho costume de beber. Mas eu estou me esforçando bastante. Queria falar com você, inclusive, sobre alimentos que podem trazer assim, danos, principalmente para quem sofre com endometriose. Mas a gente vai para o breve intervalo, já voltamos, fiquem conosco. Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com a nutricionista Mila Carvalho. Estamos falando sobre dieta anti-inflamatória para quem sofre de endometriose. Se você perdeu o primeiro bloco, é só ir lá em nosso canal do YouTube, colocar Câmara Municipal de Aracaju, que você pode assistir a reprise deste programa e de outros. Semanalmente a gente traz aqui um profissional da área da saúde para esclarecer uma dúvida para você.
Mila, encerramos o primeiro bloco em que eu te disse, vou te perguntar para a Mila se além dessa questão dos alimentos processados, existem outros alimentos que possam trazer sérios danos para a saúde da mulher que sofre com endometriose. Eu achei bem importante que você me disse sobre a questão da ajuda personalizada. Sim. Fala pra gente. Então, não existe especificamente um alimento que deve ser restrito ou não, né? Eu sempre costumo falar que é muito importante a análise, a anamnese individualizada de cada caso, para que aí sim a gente possa definir a melhor conduta, porque às vezes um plano alimentar que dá certo para mim pode não dar certo para uma outra pessoa, porque cada indivíduo tem a sua individualidade, né? Então, assim, é necessário esse acompanhamento personalizado e individual de cada pessoa para que a gente consiga fazer um plano alimentar dentro da realidade dela e dentro do que ela realmente precisa. E aí, esse cuidado, inclusive, você falando de personalizado, a gente ouve e a internet está aí, né? Ela traz uma série de benefícios. A gente sabe que, no início do bate-papo aqui eu falando com Mila sobre quanto ela está trabalhando na rede dela, inclusive ao longo aí do nosso bate-papo você pode ver o @ dela aqui na nossa tela, mas também a gente tem que ter um certo cuidado com o que é mostrado. E Mila, você observa que isso acontece de mulheres que às vezes chegavam e falavam, eu tenho endometriose, minha amiga também, e ela foi para uma nutricionista, já está fazendo uso disso, daquilo, e eu fiz igual. É comum isso e é perigoso? Isso é muito comum, principalmente com dietas prontas de internet, né? As pessoas querem tudo muito rápido, não se preocupam com essa personalização e, na verdade, acabam sofrendo algumas consequências. Então, é muito importante que você procure um profissional e faça algo direcionado para você, para a sua realidade. Porque assim, dieta pronta de internet, geralmente não se sustenta por muito tempo. Porque na sua maioria são altamente restritivas. E é uma coisa que eu sempre enfatizo. Dietas altamente restritivas, elas não se sustentam a longo prazo, não é? Ninguém consegue viver por muito tempo restringindo uma série de alimentos que anteriormente, de repente, fazia parte da sua vida e que não tinha nem a necessidade de você estar tirando só porque a amiga retirou, né? Mas aí cada caso é um caso. Cada pessoa tem a sua individualidade. Então, procurar sempre um profissional para fazer o seu planejamento alimentar dentro daquilo que você precisa e ser algo mais leve até para você conseguir seguir a longo prazo. Com certeza. Mila, muitos especialistas também falam sobre ômega 3, cúrcuma, gengibre e alimentos naturais. Eles realmente ajudam, contribuem, trazem benefício para quem tem o problema? Contribuem. Todos esses alimentos, né, são alimentos que têm potencial anti-inflamatório, né? Principalmente os temperos, né, que você citou aí, como por exemplo cúrcuma, gengibre, que são temperos que dá para agregar dentro da rotina. Então vai temperar um frango, por exemplo, um peixe, uma carne, usa o cúrcuma, né? O cúrcuma inclusive pode ser usado também em água, em shots matinais. Então tudo isso vai estar favorecendo e agregando a sua saúde. Importantíssimo. A gente busca às vezes, mas não sabe assim, o gengibre muita gente fala mesmo, para uma série de coisas ele traz benefícios, né? Às vezes um chá de gengibre ou inserir ele na própria alimentação. E nós estávamos falando sobre glúten. É mito ou verdade que algumas mulheres podem, na verdade, sentem melhor ao reduzir esse tipo de alimento? E aí a gente aqui no bate-papo interno, ela falou, você já fez uma avaliação para saber da intolerância? Então fala um pouquinho pra gente. Então, não é uma regra, tá? A retirada do glúten e do laticínio, de forma geral, ele dá uma melhorada aí no seu organismo, porque dá uma desinflamada. Porque o que é que acontece? A maioria dessas mulheres, elas relatam, né, inflamação, estufamento ao consumir determinados alimentos que contenham glúten ou lactose, elas têm algum grau de sensibilidade ou intolerância. Então, é muito importante que se avalie, faça os exames adequados para verificar se realmente existe uma intolerância ou um grau de sensibilidade, qual grau você se encontra e a partir daí sim a gente definir a restrição, a retirada ou a diminuição desses produtos dentro da sua rotina, tá? Então assim, não é uma regra,
mas pode sim acontecer, tanto de ser prejudicial, quanto da mulher consumir de repente e ser tranquilo, dentro da rotina dela, não ter maiores problemas. Você vem percebendo, porque eu não sei, mas as pessoas ao meu redor, inclusive eu, vim percebendo assim, a questão da intolerância. Talvez muitas pessoas, mulheres, homens, já tivessem antes, mas hoje, como está mais disseminado, divulgado, a gente diz, opa, peraí, eu acho que eu tenho intolerância a glúten, a lactose, né? Você vem percebendo isso com uma certa frequência, Mila, no seu consultório? E, inclusive, é importante, assim, porque às vezes eu posso ir, você vai perguntar, você tem intolerância? Eu vou dizer, não. Acho que não, eu acho que não. Mas é importante até assim, fazer os exames prévios para avaliar se há, se não há, para que você, inclusive, possa atacar uma dieta que seja interessante para aquela pessoa. Sim, é muito importante, né, fazer essa avaliação individualizada para que a gente solicite os exames necessários e tenha um diagnóstico se você, de fato, tem a intolerância ou não e possa agregar alimentação de acordo com o que você precisa, né? O que é que a gente vem percebendo? Um crescimento aí muito grande aí dos diagnósticos das pessoas que são intolerantes, né? Não sei se de repente, porque antigamente não era tão falado sobre isso, né? E hoje já é uma pauta muito abordada, né, em rede social, internet, em diversos meios de comunicação. E as pessoas estão buscando cada vez mais orientação e saúde, mas vem crescendo bastante aí os dados de pessoas com esse diagnóstico. E se você sente algum desconforto gastrointestinal, como estufamento, diarreia, né, dor abdominal, ao consumir algum tipo desses produtos, fica aí o alerta, porque de repente pode não ser uma intolerância, mas uma sensibilidade aí a esses alimentos e é importante estar sempre, né, fazendo os exames de rotina para estar identificando se tem ou não, por quê? Se você tem uma intolerância ou uma sensibilidade às vezes, a esses alimentos e você mantém eles dentro da sua rotina, seu grau de inflamação vai ficar lá em cima e, consequentemente, seus sintomas vão ficar cada vez mais aflorados. Então, é muito importante, né, ter esse cuidado também. Mila, vamos só aqui assistir uma dica de saúde, já voltamos. Sintomas da menopausa. Os sintomas da menopausa, eles começam a aparecer em torno dos 44, 45 anos. Tem alguns pacientes que aparecem um pouco antes, mas os que a gente precisa sinalizar de mais importante: ondas de calor, secura vaginal, percepção de pele mais ressecada, atrofia genital, dor muitas vezes na hora da relação sexual, disforias, horas apresenta o humor mais deprimido, horas mais agitado, dificuldade com o sono, lapsos de memória. Então, se vocês, mulheres, estiverem sentindo algum desses sinais e sintomas, é importante procurar o seu ginecologista. Mila, quando a gente fala em questão assim de horários, claro que é importantíssimo o que você disse, essa busca de um profissional da área, essa orientação para saber o que é importante e o que é bom para você, porque às vezes aquela dieta restritiva para alguém pode não funcionar para você, inclusive trazer uma série de danos. Quando você falou sobre a restrição exagerada, eu achei importante uma coisa: muitas pessoas elas entram na dieta de tirar tudo, e aí zero, e elas ficam, assim, como eu digo, encegueiradas por comer coisas que não podem, e aí quando resolvem dar uma pausa, elas comem o dobro, o triplo, porque ficaram aquele período bem limitadas. Então, é importante sim a gente ter essa ajuda de um profissional. E eu queria te perguntar, em relação à alimentação no dia a dia, em relação à questão de horário, claro que você vai orientar, mas para quem tem endometriose, é semelhante a uma pessoa assim que não tem o problema de que eu preciso tomar um café, de que eu preciso fazer uma pausa para o lanche às 10, que geralmente é o que dizem para a gente, né? Que eu preciso ter um almoço completinho meio-dia e ter essa questão de hora em hora para comer, porque às vezes tem pessoas que comem e ficam num tempo bem espaçado sem comer nada. Isso pode gerar algum problema? Eu sempre oriento o seguinte: priorize as 3 principais refeições do dia, tá? Café da manhã, almoço e jantar. Sempre focando nesses alimentos que já foram abordados aqui, mas sempre ande com um lanchinho saudável, tá? Pode ser fruta, pode ser oleaginosas. Por quê? Porque você não vai ficar refém do que tem para o momento.
Então, por exemplo, não é uma regra obrigatoriamente que você precisa fazer os lanches da manhã e da tarde. Mas o lanche da manhã e da tarde, ele vem com a ideia de quebrar um longo período em jejum e aí, de repente, na refeição seguinte, você acabar exagerando, comendo mais do que o que deveria ou comendo coisas que não deveria. Então, é importante sim sempre andar com os lanchinhos, andar com a garrafinha de água, né? Porque assim, na correria do dia a dia, realmente a gente esquece. Eu falo por mim, se eu não tiver com a minha garrafinha ali do meu lado, a gente acaba esquecendo. Então, é normal, né? A nossa rotina, a nossa vida hoje, ela é muito no automático. É para dar conta de casa, de família, de trabalho, de filho, para quem tem, de marido. Então, assim, se a gente não andar preparada, a gente acaba ficando condicionada ao que tem ali para o momento, porque na hora da fome a gente vai comer o que tem, né? Sim. Então, assim, é importante estar sempre munida ali de opções saudáveis, para que se consiga manter uma alimentação mais adequada ao longo aí da sua rotina. E às vezes tirar um dia para organizar a alimentação da semana, para quem acha que talvez pegar marmitas e tudo mais se torna uma coisa muito mais pesada financeiramente, mas também tem a questão que as pessoas fazem aquele mix, né? Eu vejo muitas pessoas com mixinho de uma castanha, de um amendoim, de outras coisinhas ali, uma frutinha também. Isso pode salvar a vida das pessoas na rotina, no dia a dia, né? Mila, uma outra coisa também importantíssima é a questão do açúcar, né? Que eu imagino que seja um probleminha para quem sofre com endometriose. O que você alerta a gente? Muitas pessoas, por exemplo, eu tirei um pouco o açúcar da minha vida, o café, o suco. Tem muita gente que faz isso e coloca o adoçante. O que é que você aconselha? O açúcar, né, ele tem um potencial aí inflamatório, a depender da quantidade que você consome ele no seu dia a dia. Falo não somente do açúcar de mesa, mas do açúcar que está mascarado ali por trás de diversos alimentos. Sim. Por isso, eu volto atrás e falo da importância novamente de sempre estar olhando o rótulo dos produtos que vocês consomem para estar verificando o quantitativo de açúcar que tem ali, tá? O açúcar, hoje nós temos o açúcar branco, temos o açúcar demerara e mascavo e temos os adoçantes, né? Qual é a diferença? O açúcar branco, ele geralmente passa por um processo de refinamento, então ele perde os seus nutrientes e aí ele fica naquela tonalidadezinha branca. Já o açúcar demerara e mascavo, que é aquele mais marronzinho, né? Ele não passa por um processo de refinamento, então ele não perde os seus nutrientes, mas não deixa de ser açúcar. O que é que eu percebo? Muitas vezes as pessoas falam: ah, mas eu estou usando o açúcar mascavo e demerara, aí tome botar. Ele é saudável. É verdade. Ele é mais saudável porque ele não perdeu os seus nutrientes, mas não deixa de ser açúcar. E aí tem o fator que ao paladar, ele já não é tão adocicado como o branco. E aí as pessoas tendem a botar cada vez mais, né? E tem aí alguns adoçantes dietéticos que a gente indica, geralmente xilitol, estévia, sucralose, vai depender muito da individualidade da pessoa, o que é que ela está precisando, né? Que geralmente eles não são dietéticos, não têm calorias. Então, para quem consome bastante açúcar aí, né, o açúcar branco, é interessante começar um desmame. Porque eu sempre falo, gente, se você passou 20, 30 anos da sua vida consumindo açúcar todos os dias, em grande quantidade, você não vai conseguir chegar amanhã e falar: eita, vou banir o açúcar da minha vida. Não. É um processo, né? Um processo de desmame. E você precisa respeitar esse processo para que seu organismo, seu cérebro entenda que você está em adaptação até chegar um momento que, de fato, você vai conseguir tirar ele da sua rotina e você não vai mais sentir falta. Mas é um percurso a se percorrer, né? Um longo caminho, mas que dá certo. Quando se tem força de vontade e determinação, dá super certo. Não, é um caminho árduo. Eu, falando particularmente com você, eu optei por isso. Eu disse: não, eu vou tentar tirar o açúcar. Quando aquela questão, a gente acorda, se sente inchado o tempo todo, já essa dificuldade de beber água com uma certa frequência, eu disse: eu vou. E aí o café mesmo, eu não coloco adoçante, eu não gosto de adoçante, não acho o sabor bacana, mas eu realmente removi o açúcar. E é tão natural que você no dia a dia vai tomando e nem percebe, não sente essa diferença. E quando você consome algo que tem muito açúcar, você sente. Mila, e exatamente que foi o que aconteceu com o refrigerante. Eu consumia pelo menos assim 3, 4 vezes na semana. E
parei, eu acho que tem uns 4 meses também, um dia qualquer, eu disse, eu vou tomar um golinho. Parecia que era um copo. Uma garapa. Uma garapa. Engraçado. Então, é questão de hábito e de costume mesmo, né? O paladar, ele se adapta. E isso vale também para a questão da comida mais natural possível, com menos gordura, quando não é tanta fritura assim, você vai começando a perceber. E o seu corpo ele vai se adaptando, porque quando você vai para algo mais carregado, geralmente você não se sente tão bem assim. E eu acho que você observa muito isso com seus pacientes. Mila, para finalizar, qual o conselho que você daria para mulheres que convivem com a endometriose e querem melhorar a qualidade de vida aí através da alimentação? Primeiramente, né, eu queria dizer a vocês que vocês não precisam passar por isso sozinha, tá? Busque a ajuda de profissional de saúde, o acompanhamento, né, o tratamento da endometriose, ela não se dá apenas por nutricionista, né? É necessário ter uma equipe multidisciplinar aí atuando em conjunto. Então, procure um ginecologista para que ele possa passar todos os exames diagnósticos para que você, de fato, feche um diagnóstico, né? Se você realmente tem, em que grau você está, aonde ela está localizada, porque a endometriose ela também pode afetar alguns órgãos próximos, como o intestino e bexiga, e até outros. O apoio psicológico é fundamental. A maioria dessas mulheres estão muito fragilizadas, né? Diante da sobrecarga emocional que a doença traz, do medo da infertilidade, né? O medo de não poder ter filho. Então, as dores, né, dentro da rotina, as dores incapacitantes que acabam atrapalhando muito o dia a dia. Então, assim, é uma doença que traz muito essa questão emocional. Em alguns casos também o acompanhamento fisioterapêutico, né? Hoje já tem as fisioterapias pélvicas que também ajudam no alivio da dor. Então, assim, o acompanhamento ele deve ser multidisciplinar, não só a alimentação, mas um conjunto de profissionais que juntos vão fazer você ter mais qualidade de vida, aliviar os seus sintomas e conseguir manter a sua vida tranquilamente, né? Eu falo por mim, tem 3 anos que eu descobri a endometriose e até descobrir a endometriose eu não entendia o porquê de tantas coisas que aconteciam comigo. E até, por exemplo, com a questão do peso, eu me alimentava direito, mas eu vivia inflamada, eu tinha dificuldade para emagrecer, porque eu não sabia que por trás de toda aquela batalha, eu tinha um diagnóstico de endometriose, né? Eu demorei anos para descobrir que eu tinha de fato a endometriose. Não é um diagnóstico que acontece da noite para o dia, né? A gente, como eu falei no início da entrevista, a gente cresce achando que é normal sentir cólica, que é normal sentir dor. E quando a gente, de fato, vem se preocupar para descobrir, às vezes já está em um grau até um pouco mais avançado. Então, meu alerta aqui hoje é para vocês que se identificaram com a nossa conversa, com o nosso bate-papo. Se você sente dor, se você tem um sangramento irregular, procure ajuda profissional, para que você, de fato, possa sanar todas as suas dúvidas, né? E, de repente, ter um diagnóstico ou não, tá? E se precisar de uma nutricionista especialista na área, eu estou aqui à disposição. Me sigam nas minhas redes sociais. Lá eu trago muitas pautas a respeito da alimentação, da endometriose, né? De formas como vocês podem estar fazendo no seu dia a dia, a fim de aliviar os sintomas. Muito obrigada, Mila, pela sua participação. Eu é que agradeço. Em breve, o Saúde Ativa estará de volta trazendo para você informações sobre saúde e qualidade de vida. Eu aguardo todos vocês. Até lá.